gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E o assunto de hoje é morangos. Nesse vídeo eu vou mostrar as táticas que eu uso para montar os meus bolos, como eu faço para higienizar cada morango, porque sim, esses morangos são de verdade, tá, gente? Depois eu mostro para vocês como eu fiz para escolher os morangos. E é esse tipo de morango que eu utilizo, não é congelado, morango fresco. Todo o passo a passo que eu utilizo para montar os meus bolos no pote eu vou mostrar nesse vídeo. E você já está curioso para saber como que é? Eu te convido a continuar nesse vídeo e assistir até o final. Mas, antes disso, se você já é inscrito, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações do canal para então ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Porque em breve teremos mais novidades chegando aqui nesse canal. Então, chega de conversa e vamos pro vídeo. O primeiro passo, então, para você ter um morango bem apetitoso e uma fruta assim selecionada, é você procurar, então, em sua cidade, onde ofereça morangos frescos e, de preferência, que esse estoque seja reposto diariamente. Então, primeiramente, eu analiso todos os morangos, escolho uma caixinha que eu desejo e eu abro essa caixinha para conferir se realmente os morangos estão bons, porque assim você não perde o dinheiro investido aí na caixinha do seu morango. Uma dica é sempre você procurar lugares que vendem morango com o formato dessa caixinha, porque assim você consegue abrir e verificar cada um ao invés daqueles que tem um plástico filme por cima. Aqui tem os morangos, todos morangos frescos. Tem o outro que vem assim, mas a maior parte vem todos bem grandes, pelo fato de sempre eu escolher antes de comprar. E agora é só lavar. Peguei um bowl, vou encher de água com a quantidade que comporte todos os morangos. Em seguida, vou deixar de molho com a água sanitária. Porém, para fazer esse processo, é necessário que você leia o rótulo e lá conste que você pode utilizar esse produto para fazer esse procedimento. No caso, a higienização de frutas, verduras e legumes. E no caso, para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. E mexa bem. Agora é só colocar os morangos aqui dentro E deixar de molho por no máximo 15 minutos. Gente, eu faço isso em todos os morangos, pelo fato dele ser exposto a muitos radicais livres, muitos micro-organismos, então é necessário, assim como todas as frutas e legumes, você fazer a mesma coisa. O morango principalmente porque ele não vai ter contato com o calor, ele vai ser diretamente colocado no bolo, então é muito importante fazer esse processo. Passado os 15 minutos, agora é só lavar esses morangos em água corrente. Mas antes de lavar, eu sempre pego um por um e faço esse movimento assim, para tirar toda a sujeira que tiver no morango e depois lavo em água corrente. E esse é o resultado da água que estava os morangos. Então, é muito importante fazer esse processo. Agora não tem segredo, é só lavar então esses morangos na água corrente para finalizar a higienização de cada um. Lembrando que como eu utilizo a folhinha de cada morango para a decoração dos bolos, então eu sempre lavo muito bem ali para que não tenha nenhum resquício de água sanitária no morango. Inclusive, eu vou deixar no card e também vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa conferir o recheio que eu faço para acompanhar esses morangos, que é o recheio de ninho, recheio maravilhoso que eu vendo muito bem aqui onde eu moro, então eu vou deixar disponível para você conferir. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, porque essa é uma dica muito importante. Agora, com todos os morangos já higienizados, tem bastante água aqui,
eu vou secar um a um e vou colocar dentro desse recipiente. No meu caso, eu vou já utilizar eles, então não precisa eu colocar papel toalha. Caso você vá armazenar, você coloca. No link que eu vou deixar, você confere, porque lá no outro vídeo eu mostrei como eu estava fazendo para armazenar o morango, um por um, com papel toalha. Nesse caso, como eu já vou preparar bolos, então é desnecessário eu fazer esse processo. Mas como você pode ver, o morango ele fica bem sequinho. Mesmo que eu vá utilizar, eu deixo o morango sempre sequinho para que não fique aquela aparência desagradável no pote. E para secar morango não tem erro. Você pega um pano bem limpo e você então vai pressionando, mas não precisa apertar muito. É com delicadeza para tirar o excesso da água e vai separando. E eu vou fazendo isso em todos. Esse é o motivo pelo qual eu falei anteriormente que os morangos eles precisam ser bem selecionados. Porque se o morango ele estiver muito maduro, você não vai conseguir fazer a limpeza correta do morango. Quando chegar nessa parte de você secar, ele vai despedaçar na sua mão. Então, é necessário que o morango esteja assim maduro, mas que ele esteja no ponto certo. Se ele estiver muito maduro, você não consegue fazer isso. E se ele não estiver no ponto correto, quando você for colocar no bolo, esse morango vai ficar bem azedo, então não vai combinar com o recheio que você fizer. Pode ser o recheio mais gostoso do mundo, mas se o morango não estiver no ponto certo, não será sucesso. Além da dica anterior que eu dei sobre a embalagem do morango, indico também que você escolha pela cor. O tom exato do morango é o vermelho vivo. Se for um vermelho mais puxado para o vinho, esse morango já está muito maduro, então não aconselho você utilizar esse tipo de morango, porque na hora de você fazer todo esse processo conforme eu estou fazendo no vídeo, o morango ele vai espedaçar na sua mão, não vai ser legal. Não vai ficar uma aparência muito boa, até porque o morango ele vai ter uma durabilidade bem menor do que esse tipo de morango que eu estou mostrando aí. Agora sim está completo, morango já higienizado, morango seco, prontinho então para a preparação do bolo no pote de ninho com morango. Gente, é muito importante fazer todo esse processo que eu fiz, porque assim você passa mais segurança para o seu cliente. O meu diferencial é esse, eu sempre ofereço morangos frescos e higienizados, então assim o cliente fica tranquilo porque sabe da procedência do meu produto. E falando sério, né, gente, dá até dó de cortar essa perfeição de morango. Mas temos que preparar o bolo, então o morango precisa, além de bonito, ser bem então preparado, higienizado e feito todo esse processo. Como eu falei anteriormente, nessa parte, se você não for utilizar o morango, você pode então armazenar seguindo as dicas do outro vídeo. Então, bora cortar esse morango e fazer a preparação então do bolo no pote de ninho com morango. Eu começo então retirando as folhinhas do morango. Retiro sempre a parte de cima. As folhinhas do morango eu deixo separada porque eu vou utilizar na decoração. Essa parte de cima do morango, ou a parte de baixo, se você preferir falar assim também, eu descarto. Então, em seguida eu tenho esse tipo de corte, que é esse tipo de corte que eu faço, eu vou colocar em volta do pote. Depois não deixe de conferir o outro vídeo, porque assim fica bem mais claro para você entender o que eu estou falando. Então, com o morango, eu consigo fazer 4 pedaços desse conforme o vídeo. Agora eu deixei separados os recipientes, porque eu vou separando, assim fica bem mais rápido, fica bem mais prático na hora de fazer a montagem dos meus bolos. Como eu disse anteriormente, que eu reservo até essas folhinhas para fazer a decoração dos meus bolos, mas isso é opcional. Porém, o que eu faço? Eu sempre olho também essas folhinhas para ver se estão boas, se estão bem apresentáveis, se estão na cor perfeita, bem verdinha. Tem umas que vêm mais escura, porém eu não seleciono essas. Então, é esse processo que eu faço. Como vocês podem ver, eu faço então 2 tipos de corte. Primeiro, eu faço o corte do morango com ele inteiro e depois eu corto ele assim em pedaços. Por quê? Esses pedacinhos menores eu coloco no meio do pote, no caso,
junto com o recheio de ninho. Eu prefiro fazer o corte do morango dessa forma porque quando o cliente vai comer, não sai aquele pedaço inteiro de morango. Pode acontecer do cliente pegar um pedaço de morango e acabar quebrando a colherzinha se ele estiver comendo na rua. Então, eu particularmente penso em tudo isso. Mas aí também fica a seu critério. Se você quiser deixar uns pedaços maiores também, a opção é sua. Porém, eu estou mostrando aqui a maneira que eu faço na preparação dos meus bolos. Então, eu deixo os pedacinhos menores e depois vou preenchendo todo o potinho ali por cima do recheio. Vou fazendo aquela camada bem generosa com os pedacinhos de morango. Agora veio uma das partes mais importantes do vídeo, que eu espero muito que você tenha assistido até aqui para você conferir. Por que eu coloquei esses pedacinhos de morango nessa peneira? Porque o morango, gente, ele solta muita água e isso interfere no resultado do seu bolo. Então, o que eu vou fazer aqui é, coloquei então os morangos ali na peneira e vou colocar um pouco de açúcar e deixar por um bom tempo. Aqui eu misturei todos os morangos, né, cortados e coloquei açúcar, como vocês viram. E passaram 20 minutos e olha como ficou. O morango ele fica assim, fica com um pouco de água porque é natural do morango, mas olha o excesso de água que saiu desse morango. Então o que acontece? Esse excesso de água ele pode ficar no pote e pode ficar borrando as laterais do pote. Eu particularmente não gosto. Então, eu estou mostrando aqui a forma que eu faço com os meus potes. Lembrando que quanto maior for a quantidade de morango, você vai colocar mais açúcar e vai demorar um pouco mais. Porém, é necessário você sempre ir acompanhando, colocar o açúcar, mexer um pouco, ver como está. E se estiver assim, conforme eu estou demonstrando, você já pode retirar então dessa peneira. E no caso também descartar essa água. E você já sabia desses truques? Comente aqui embaixo se esse conteúdo foi bom para você, se te ajudou de alguma forma, eu vou ficar muito feliz em saber. Agora, com todo o processo finalizado, morango limpo, morango seco, morango cortado, olha como ele ficou. Eu separei daquela peneira, tirei os maiores e depois separei em um recipiente e deixei dessa forma. Eu achei que o celular estava gravando e, na verdade, não estava. Então, o que eu fiz? Coloquei um pano limpo e sequei um por um e deixei aí nesse recipiente para montar os meus bolos. Agora, falando dos outros morangos, caso você não vá utilizar todos, não retire essas folhinhas do morango, porque com essas folhinhas vai preservar muito mais tempo o seu morango. Se você for retirar, é necessário que você já utilize imediatamente. E agora, para armazenar, você vai conferir então no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu faço para armazenar. É só você clicar no link e então conferir lá a melhor forma que eu faço para armazenar esses morangos, caso eu não vá montar eles já de imediato para vender. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero então ter passado de uma forma clara e objetiva para você, da maneira que eu faço para montar os meus bolos no pote. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça então de olhar na descrição os links que eu vou deixar para você conferir. Vou deixar também o meu Instagram para que você possa então dar uma olhadinha e até o próximo vídeo. Tchau!